Muito bom dia. Eu peço imensa desculpa em chegar atrasado, mas, enfim, eu venho de fora de Lisboa, mas a verdade é que o trânsito esteve enorme e a Uber também chegou uns minutos largos atrasados. Eu peço imensíssima desculpa, não é nada que eu costumo fazer. Ora bem, como sabem, nós temos hoje um dia inteiro promovido, enfim, pelo Centro Nacional de Competência para as Alterações Climáticas do setor agroflorestal e temos o prazer de ter o Sr. Deputado à minha direita presidir, também consulte e refiro toda a mesa. Há uma pessoa que eu devo referir de uma maneira muito especial, que é o Sr. Engenheiro Tiago Silva Pinto, que está à minha esquerda e que foi uma peça fundamental neste conjunto. Eu permiti-me escrever 2 ou 3 páginas que vou ler rapidamente e peço desculpa do atraso e de dizer coisas banais. Ora bem, nós hoje temos uma tarde, um dia inteiro dedicado às alterações climáticas. 2 pontos. Que desafios nos colocam nas próximas décadas? Esta é a pergunta que é feita, que os senhores vão responder. Eu escrevi umas palavras que vou ler. Os climas distribuem-se em função da orientação da esfera terrestre em relação aos raios solares. É bom ter presente. Dependem de gradientes térmicos que se estabelecem entre zonas polares e as zonas tropicais e entre as baixas e as altas altitudes. Isto é geografia. Estes gradientes mantêm as circunstâncias atmosféricas e oceânicas. Em grego, a palavra clima escreve-se tal e qual, só com capa. A palavra clima significa inclinação. É muito curioso saber o significado da palavra clima, no grego antigo, que começou a ser usado a palavra clima, tal como hoje a usamos. Em grego, a palavra clima significa inclinação. Já na antiguidade se sabia do papel essencial das diferentes inclinações, daí vem o nome, segundo as quais os raios solares atingem a Terra para a caracterização climática. Vem daqui. Os parâmetros principais dos climas são a pluviosidade, a temperatura e a umidade relativa do ar. Todos sabemos. Ou seja, a latitude e a altitude e a distância ao mar de um local são os determinantes da definição do seu clima. Continua a ser geografia. Os climas mostram variações cíclicas, como as que estão ligadas à precessão dos equinócios, que induz variações climáticas sensíveis a causas acidentais ou acíclicas, como as erupções vulcânicas, e a inversão das circulações no Pacífico Sul, as tão célebres El Niño. A geologia mostra-nos que, à escala dos tempos geológicos, o teor do CO2 da atmosfera tem tido flutuações consideráveis.
Isto é importante. Todavia, o nosso planeta tem reagido a essas flutuações no sentido da diminuição da sua concentração. Não sabemos, contudo, os tempos de respostas a estas flutuações. Tudo indica que elas serão superiores ao que pode tolerar o homem e a sua civilização. Aqui reside o grande problema. O aumento do teor de CO2 da atmosfera, a destruição da camada do ozono, a queima dos combustíveis fósseis e a qualidade da água que circula na atmosfera e cai sobre a Terra são problemas e fenómenos que têm causa principal e última na atividade humana e, em especial, na atividade humana dos 2 últimos séculos. Todas as modificações que o homem foi introduzindo paulatinamente no nosso planeta estão a atuar, diríamos, a 3 níveis. Ao nível da vivência do próprio homem, dificultando-lhe a subsistência, ao nível da vida em si, já que se está colidindo com os pressupostos e garantes da sua existência, e, por fim, ao nível da persistência dos próprios sistemas geológicos, por perturbações relevantes das interações água-rocha e ar-rocha. Passei boa parte da minha vida a estudar a relação água-rocha e ar-rocha, nos monumentos, nas águas minerais, etc. O homem tornou-se o grande responsável pelo planeta e urge que tome consciência disso. A exploração do sistema solar ensinou-nos que não há planeta de substituição e que o nosso planeta tem um ritmo de evolução e de alternância de períodos de estabilidade e de instabilidade que é preciso conhecer e estudar para os prever, acompanhar e, eventualmente, explorar racionalmente. E aqui voltamos ao problema da estabilidade versus instabilidade do nosso planeta, bem como às questões de irreversibilidade dos fenómenos desencadeados e dos efeitos aí decorrentes. Eu volto para onde comecei. As perguntas a que temos de responder são: que desafios se nos colocam nas próximas décadas? Muito obrigado e peço desculpa mais uma vez. Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Excelentíssimo Sr. Deputado Salvador Malheiro, Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, Sr. Engenheiro José Pimenta Machado, Presidente da APA, minhas senhoras e meus senhores. Quando, em 2019, a Ampromis e o INEAV desafiaram outras 6 organizações para constituírem o Centro Nacional de Competências para as Alterações Climáticas do setor agroflorestal, o nosso intuito era criar uma plataforma que permitisse fomentar a partilha de conhecimentos em torno de uma temática tão relevante para o nosso país como são as alterações climáticas. Ao fim de 4 anos, julgamos que o nosso objetivo foi plenamente alcançado, ao reunirmos nesse centro de competências mais de 70 entidades, entre as quais organizações de agricultores e de produtores florestais, entidades ligadas ao ensino e à investigação, autarquias e instituições da administração pública e do setor empresarial do Estado, no maior consórcio português que existe nesta área. A conferência que hoje aqui organizamos é bem a prova da nossa forte dinâmica e da importância que as alterações climáticas têm para o nosso país, num evento no qual vão participar cerca de 300 pessoas de todo o país, entre agricultores e produtores florestais, investigadores, docentes e alunos, muitos deles nossos futuros agricultores. Temas tão relevantes como as alterações climáticas, como nos adaptarmos, os desafios económicos das alterações climáticas e o futuro da água na agricultura mediterrânea
vão ser abordados por um painel de oradores que se encontram entre os maiores especialistas nacionais nesta área e que muito nos honram com a sua presença. Caros amigos, não querendo alongar mais, gostaria apenas de aproveitar esta ocasião para renovar os nossos agradecimentos ao professor Luís Aires de Barros pela disponibilização desta magnífica sala, Portugal, na qual nos encontramos e que, como poucas outras em Lisboa, tem uma história, uma beleza e uma imponência que falam por si e que engrandece ainda mais a importância desta nossa conferência. Muito obrigado. O Sr. José Pimenta Machado. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Uma saudação muito especial de quem nos recebe aqui. Portanto, cumprimentar o painel, saudar os presentes. 2, 3 notas muito bem. A Presidente vem da ressaca de ontem, como sabem, fizemos um acordo com a Espanha para a gestão do Tejo e do Guadiana, e também darei as notas também sobre isto. Falar sobre clima, alterações climáticas. Sabemos bem de que maneira que o clima está a impactar neste país, que apesar de ser um país pequeno, é tão diferente da maneira como o clima impacta. E eu passo a minha vida, enfim, meus tempos, a gerir o norte, a água a mais, que é mesmo assim. E este ano tivemos 6 eventos extremos, já vamos alguns, e a sul, de facto, a sul do Tejo em particular, mas sempre no Algarve, todo o sudoeste antejano, obviamente aí chove menos, há menos precipitação, de facto. E, obviamente, a questão da água. Criar aqui desafios nesta área. Dizer também no clima há 2 palavras fundamentais. É a palavra mitigar, combater as causas, e a palavra adaptar. Adaptar é uma realidade que já mudou, que está a mudar, e temos que nos adaptar. São 2 palavras, 2 verbos, se quiserem, que temos de olhar para ele. O país tem feito, e o país tem feito, diria, se me permitem, eu sou uma pessoa otimista, muitos avanços. O tema da energias renováveis, temos bons indicadores. Quero sublinhar, nós somos o 4º país europeu com a maior presença de energia renovável na energia elétrica, é bom o trabalho que temos feito, o país tem feito esta área, enfim, obviamente há desafios do tema da mobilidade, naturalmente, sabemos bem, portanto, no caminho que temos que fazer. Mas hoje vamos falar na palavra da adaptação. O que é que estamos a fazer, no fundo, para adaptar essa nova realidade? Falei muito sobre a água, mas não só. Eu diria que estamos num tempo de bater recordes. Recordes de temperatura, recordes de precipitação, seca. Também falo sobre o litoral. Às vezes nos esquecemos o tema do litoral, a maneira que o clima, a alteração do clima impacta sobre a nossa área costeira. Nós temos 1000 km de faixa costeira, bem a norte, lá em cima, encaminha até Vila de Santo António. De facto, este país, nesta relação entre o mar e o litoral, nós já perdemos para o mar, que é mesmo assim. Já perdemos para o mar cerca de 14 km quadrados. Se quiser uma unidade de medida, em termos de campo de futebol, são 1400 campos de futebol já perdemos para o mar. E, obviamente, o clima, as alterações climáticas vão impactar nesta relação entre o mar e a nossa faixa costeira. E o que fazer? A palavra adaptação. Falar sobre a água e dizer que o país, em termos médios, as médias sabem que as médias causam problemas. Em termos médios estamos bem. E se eu olhar para a média do país, aliás, há muitos artigos sobre isto, basta ler o plano da água, os planos de gestão hidrográfica, nós estamos bem. Parece que há muita água, temos muita água. Mas quando nós decantamos e analisamos a situação, isto é diferente. Há bacias hidrográficas neste país que em anos secos e médios, entre aquilo que é a procura e a oferta, ela pode variar de 1 para 6. Isto é, a procura é 6 vezes superior à oferta dessa bacia hidrográfica. E se quiser, bacias têm nomes. É a bacia do Sado, se quiserem, ou se quiser toda a região do Algarve. Obviamente, a norte e centro, a situação é claramente diferente. Então, tem essa nota aqui, cuidado, sempre que usamos valores médios, porque a média escondem problemas. Nota também sobre isso muito clara. Falar sobre a água, dizer que em Portugal, obviamente, o setor que mais consome água é a agricultura. Do ponto de vista de números nacionais, os consumos nacionais, por todos os setores, se querem saber, são 6.000 hectómetros cúbicos, sendo que a agricultura pesa nisto 75%. Obviamente ela varia um bocadinho, é diferente de bacia hidrográfica para bacia hidrográfica, mas no fundo são os grandes números. A nossa oferta de água, se quiserem saber, em termos médios, anuais, os escoamentos das nossas bacias é da ordem dos 40 a 50 hectómetros cúbicos, 1000 hectómetros cúbicos. É evidente que no ano seco este número anda na ordem dos 17.000 hectómetros cúbicos. Repara bem, a procura 7.000 e a oferta, se quiserem,
ponto de vista daquilo que é a água, dos escoamentos, é da ordem, em ano seco, números nacionais, são cerca de 17 mil hectómetros cúbicos. Dizer que nesta forma, usar a palavra adaptação, o que é que temos de fazer? E dá para sempre ouvir isto. Isso podem ficar a ter certeza. A primeira, nossa grande prioridade é sempre do lado da procura. É na procura que nós temos que atuar como primeira prioridade. Não faz sentido pedir mais água quando eu perco 50% da água. Estou a falar para o setor urbano, também estou a falar para a agricultura. Eu conheço perímetros de rega, obviamente, que há setores muito eficientes. Claro que há, eu conheço. E parabéns. Mas eu conheço perímetros de rega ou sistemas urbanos com perdas de água mais de 50%. Vão a ver? Por cada metro cúbico que eu coloco no sistema, por ineficiência, eu perco 50%. E essa água, gastei energia para captar, gastei produtos químicos e ela perde por canos em mau estado, por canais abertos, não vale a pena. Enfim, é esse. Portanto, a primeira prioridade é sempre gerir melhor a que nós temos. É apostar na eficiência. Essa deve ser mesmo a nossa prioridade. Ainda por cima estamos num tempo da tecnologia, naturalmente. Hoje há uma série de ferramentas tecnológicas, a inteligência artificial, há muitas ferramentas que podem ajudar um bocadinho do lado, será sempre do lado. A nossa primeira prioridade deve ser sempre do lado da oferta, da procura. Claro que depois há o lado da oferta, naturalmente. Da oferta, temos pensado aqui, obviamente, há sempre o tema das barragens. É uma coisa que neste país eu aprendi. Sempre que há uma seca, já sei, o discurso qual é? É mais, no tema da água, é mais barragem. É a primeira, faz parte logo disto. Já o conheço eu, está escrito, já sei no dia seguinte, temos mais barragens, mais barragens. Eu tenho que dizer muitas vezes, fazer esta pequena provocação, mas percebendo que é preciso fazer mais barragens, também concordo, é que fazer barragens para elas não ter água não faz sentido. Aliás, eu digo muitas vezes, isto, o problema do Algarve não é falta de barragens. O problema do Algarve, há barragens, elas não têm água. Não se esqueçam disto. Já tenham calma, já sei que há muitas vozes aí a discordar. Já lá vou. Mas tenho que dizer isto, que é a minha opinião sobre isto, eu já vou com números. O que é preciso, lá da oferta. Depois também dizer que é muito importante eu usar aquilo são as novas fontes não convencionais de água. Temos mesmo que apostar nisto. Neste país, com falta de água, nós ainda lavamos ruas ou regamos jardins com a água que nós bebemos. Pergunto, faz sentido isso? Estou a fazer uma pergunta a esta plateia. Não faz sentido isso. Faz sentido, sim, e é um posto que o país está a fazer. Olha, o tema do Algarve para os campos de golfe é usar água das hectares, é que nós temos águas para reutilização, para regar jardins, lavar ruas, lavar caixotes de lixo. Há um caminho a fazer para poupar aquilo que é as águas naturais e, acima de tudo, é um racional até económico. Portanto, no fundo, apostar aquilo são as fontes não convencionais. Mas também a dessalinização. Há 2 dias atrás, no Algarve, foi assinado o contrato para a maior central de dessalinização do Algarve, será em Albufeira, que é tão importante para o Algarve, está numa situação difícil, muito exigente, e, portanto, foi assinado o contrato. Agora esperamos que as coisas corram bem. O projeto está financiado pelo PRR, são mais de 100 milhões de euros, vai produzir-se, tomem nota, são 16 hectómetros cúbicos, e ela está dimensionada para 24, vale qualquer coisa como cerca de 20% daquilo que são as necessidades de água do setor urbano. É uma espécie, se quiserem, de um aposto seguro no tempo da seca. É uma aposta muito importante. A outra aposta que o país tem que fazer, que é a interligação entre as albufeiras, é uma coisa que faz todo o sentido isso. Interligar é uma coisa fundamental. E quero recordar também, como sabem, o Governo criou um trabalho, o QUN, que faz parte desse trabalho, e eu digo que este trabalho, já a seguir vou para uma reunião agora, já se ficam a saber, eu digo que aquele trabalho tem que dar resposta a 4 perguntas que o país tem que fazer e tem que ter uma resposta. A primeira pergunta qual é? Temos de saber a água que temos hoje e diria a água que vamos ter no futuro daqui a 2050. Muitas vezes digo a água que nós não vamos ter no futuro. E portanto, pensar no país. Pensar a procura que eu tenho hoje e a procura que eu vou ter no futuro. E o que eu vou fazer? As medidas que vamos desenhar para, no fundo, encontrar esse equilíbrio entre aquilo que a oferta procura. É esta pergunta que temos de fazer com um calendário, o nosso mandato é esse, temos de ter um calendário, as medidas e as fontes de financiamento. Estamos a trabalhar nisso, creio, o nosso mandato, aliás, que o ano pediu, até ao final do ano. E, portanto, temos mesmo que apresentar esse trabalho, que é muito exigente e muito, muito importante para o país, e temos mesmo que fazer. Dizer também que encontramos, estando aqui hoje neste dia, ainda por cima, regressado de Faro, ontem, falar sobre
deste acordo entre Portugal e Espanha para, diria, foram três, se quiserem, três temas muito relevantes. O tema do Tejo, acho que conseguimos uma coisa muito importante, foi acabar os caudais zero diários. Eu quero recordar, em 2019, enfim, quando eu vim da APA Norte para a APA Lisboa, e quando chamava terra aqui em Lisboa, e tive logo 2 anos e foi o tema do Tejo. Sabe qual é? Eu passava a vida a ver os caudais que entravam em Cedilho, o que passava no Tejo, no tema, em 2019 foi um ano muito seco, e sabia muito bem que chegava ao fim de semana, ao sábado e domingo, os caudais que entravam em Cedilho eram zero ou quase zero. E tinha os senhores agricultores a mandar-me umas mensagens, que é mesmo assim, literalmente assim, não temos água no Tejo. Porquê? Porque entre Cedilho e a Foz dos Eses, em Constância, são cerca de 50 km, se quiser, em que a água que dependemos de Espanha é cerca de 90%. Porquê que os tributários, é o Alqueresa, não são muito relevantes e, de facto, esse troço depende, acima de tudo, da água que entra em Espanha, em Cedilho. Obviamente, está muito dependente da água em Cedilho e, portanto, se houver dias de caudal zero, o rio sofre muito. E, portanto, a primeira prioridade, insisto, foi olhar para o rio, olhar para os ecossistemas e garantir o caudal diário. Está assegurado, está garantido, acho que é um ganho enorme para Portugal. E, acima de tudo, para o Rio Tejo. Naquele troço, estamos fortemente dependentes que a água entre Cedilho são cerca de 50 km. Restado do Guadiana, quero recordar que no Baixo Guadiana, se quiser, nesta secção de Pomarão, que é a Foz do Guadiana, é o único troço, se quiser, de rio em que Portugal é um país de montante e Espanha é um país de jusante. Todos os restos nós somos de jusante e Espanha de montante. No Lima, no Minho, no Douro e no Tejo. E, de facto, no troço final do Guadiana, Portugal é de montante e Espanha é do jusante. Aqui, estava em cima da mesa, eu diria mesmo para fechar ou complementar a Convenção da Albufeira, que era preencher o regime de caudais ecológicos na secção final, se quiser, no Pomarão, no Guadiana. Definimos o regime de caudal ecológico, está fechado, sempre com a primeira prioridade, insisto nesta plateia, foi olhar para o rio, para os ecossistemas, para a qualidade da água, controlar o cunho da sardinha foi a nossa prioridade e está definido isso. E depois temos o seguinte, muito bem, os caudais excedentários aos caudais ecológicos, os excedentários, sublinho bem, são repartidos em partes iguais. Para Portugal, para o Pomarão, para captar água, para levar para o soltamento do Algarvio, e aqui insisto, eu ontem vi aqui alguém a falar que havia um transvase, eu quero recordar que o soltamento faz parte da bacia do Guadiana. Barragem ao Leite de Lixo são tributários que afiliam ao Guadiana, portanto faz parte da mesma bacia do Grave. E, portanto, em partes iguais para Portugal e para a Espanha. Mas primeira prioridade para o Rio. E, portanto, está feito. E depois havia uma questão que já tinha sido resolvido, que era a questão das captações espanholas na margem esquerda, que conseguimos agora no acordo com a Espanha, os agricultores espanhóis vão pagar exatamente a mesma coisa que pagam os agricultores portugueses no Alqueva. Então, está feito. O inventário está feito, o reporte dos volumes está feito, a tarifa é a mesma, obviamente, da dia, isto já é estabelecido, está a casa arrumada e agora trabalhando naquilo que é implementar a Convenção. Também definimos para o Guadiana, e é muito relevante estas coisas, 2 coisas muito importantes. Sabemos bem que colocamos 2 estações hidrométricas para medir caudais, é fundamental. Neste país nós medimos muito pouco. Há uma coisa que sabemos todos. Para gerir bem é preciso conhecer, temos que aprender, muito importante a palavra, monitorização, medir, temos que medir, já estou a falar demais, tenho que me calar, é isso? Não. Sr. Deputado, muito obrigado, então eu vou ser mais sintético, eu precisava de passar aqui algumas mensagens, mas eu vou ser mais sintético. É fundamental esta palavra, medir, portanto, nós também, no fundo, com a Espanha, vamos reforçar os sistemas de monitorização para medir contra caudais também questões de qualidade da água, que são tão relevantes nesta área. E, portanto, eu diria que em Espanha o tema, em síntese, que fechamos o acordo com a Espanha nestas 3 áreas, mas o Tejo, o Guadiana e os caudais da margem esquerda do Alqueva. Enfim, mesmo para terminar sobre a questão do clima está a mudar, o trabalho da adaptação também tem um litoral, até porque o nosso deputado é de Ovar e gerir um município, estava até a passar aqui uma pequena mensagem para eu estar atento em Ovar, o município tem uma grande, dos municípios mais frágeis, mas é mesmo mais frágeis, pela erosão costeira. É talvez toda a faixa ali entre Espinho
e Figueira da Foz é das zonas mais vulneráveis do país, com taxa de recuo na ordem dos, em média, 3, 4 metros por ano. Temos esse registro. É impressionante e, de facto, temos de saber olhar para ele. E eu digo sempre que a melhor resposta para o tema da zona costeira é uma espécie de um PPR, mas a primeira letra é o P maior de todos, é a primeira o P, é o P da quê? É prevenção. É muito planeamento de ordenamento do território. Isto é não aumentar o risco, é não construir em áreas de risco. Portanto, o tema aqui é planeamento, é ordenamento do território. Esta deve ser a nossa grande aposta. E depois, sim, o tema da proteção, fazer obras de proteção costeira, mas com uma mudança de paradigma. Sabem qual é? O que é natural ter uma praia, eu digo sempre isto, não é ter muralhas de pedra. O que é natural ter uma praia é ter areia. E, portanto, fazer o quê? É usar as soluções de base natural, é colocar areia, fazer, no fundo, aquelas que nós fazemos, aquelas alimentações artificial da areia e colocar areia nas nossas praias. É esta mudança de paradigma, mas percebendo também que no passado há muitas obras de proteção costeira que nós temos que continuar conservadas, a mantê-las, naturalmente, mas mudar o paradigma. Esta é a nossa grande aposta e também, em algumas situações, a melhor maneira de defender é recuar em terra. Aquilo que eu quero dizer, o recuo planeado. Temos algumas ações que já fizemos, há uma que eu fiz com um partido, enfim, correu muito bem, obviamente são situações muito difíceis. Aqui o meu senhor deputado também fez uma em Ovar emblemática, um recuo planeado, com bairros de pescadores, muito trabalho, muito bem feito. Nós fizemos uma lá em cima, em Esposende, foi em São Bartolomeu do Mar, 27 casas, eram casas, recebiam famílias, tudo uma situação muito difícil, mas, enfim, do ponto de vista social, uma coisa que fizemos sempre com grande articulação que correu bem, e, portanto, é outra, diria, é outra das soluções. Para terminar, só para me calar, agradecer o convite, e insisto, no clima, percebemos que agora já não há sede, já percebemos que o clima está a mudar, impacto no país, é fundamental a palavra mitigar, combater as causas, deve ser a nossa grande aposta, mas também percebendo que mudou e agora a palavra adaptar é a mesma realidade. E ver como este país é diferente, vamos dar um número para vos impressionar, vamos dar um número de água. Podia dar energia, mas vou dar de água. No Lima, e eu tenho isto registado, o ano passado, em 15 dias, tomem nota, choveu mais que 2 anos no Algarve. É este país tão diferente, estão a ver, tão assimétrico, que obviamente nos convoca para grandes desafios. Muito obrigado, bom dia a todos. Falei demais, não é? Então, muito bom dia para todas e para todos. Naturalmente, quero começar por cumprimentar o Sr. Professor Luís Aires Barros, dizer-lhe que é uma honra estar aqui ao seu lado direito, numa sala extraordinária que eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer. Desde já parabéns por tudo aquilo que tem feito em prol da ciência. Ao nosso Presidente Jorge Durães Neves, da Ampromis, e ao Sr. Engenheiro Pimenta Machado, Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Muito obrigado pelo convite que me foi formulado. Estou aqui em nome da Assembleia da República, mais concretamente da Comissão de Ambiente e Energia, e quero desde já felicitar a organização pelo facto de marcarmos hoje um dia tão importante para este mundo globalizado, que é o Dia Internacional contra as Alterações Climáticas. Felicitar por isso, mas também pela qualidade da conferência em si, que aborda as 3 principais questões das alterações climáticas, que o nosso engenheiro Pimenta Machado já aqui deixou bem claro, a questão da adaptação, da mitigação e também a questão aqui da gestão da água. E, portanto, parabéns. Parabéns, e contem sempre com a Assembleia da República e, designadamente, com a Comissão de Ambiente e Energia para participar, porque isso é fazer jus àquela que é a missão da nossa Comissão. Para quem não sabe, a Comissão de Ambiente e Energia é uma das 14 comissões permanentes da Assembleia da República, que tem como principal função fiscalizar a ação do Governo nestas matérias, e depois a outra questão é fazer a ponte entre o poder legislativo e a sociedade, e as pessoas, e o povo. E, portanto, nós hoje aqui estamos precisamente a conseguir tratar desses 2 objetivos de uma só penada. E sobre alterações climáticas é algo que ninguém pode duvidar. Todos nós temos essa consciência
E há que ter a noção que Portugal, quer se queira, quer não, tem tido um excelente resultado, uma excelente performance naquilo que diz respeito à mitigação, à estratégia de mitigação. Isso deve-se muito ao facto de nós, em Portugal, ao longo dos tempos, eu diria do passado recente, ter existido um consenso entre aquelas que são as forças políticas moderadas e que tiveram o privilégio de poder estar à frente dos desígnios do país. E é nesse contexto que Portugal é um país de referência no que diz respeito às energias renováveis, já aqui foi referenciado. Nós temos cerca de 20 gigawatts instalados, é um valor, se calhar não podem dizer nada a ninguém, mas per capita estamos mesmo na linha da frente. E isso deve-se precisamente ao facto de nós termos sabido distinguir aquilo que é acessório daquilo que é importante. E, portanto, impera aqui também, não é importante nós termos aqui a noção de que de nada vale fanatismos, nem para um lado mais esquerdo ou para um lado mais à direita. Quero com isto dizer que, sendo verdade que as alterações climáticas existem, não vale a pena estar a negar isso que está à vista de todos. O nosso engenheiro ainda há pouco aqui referenciou alguns casos, mas nós temos fenómenos extremos em termos de clima, temos erosão costeira, temos incêndios, isso deve-se a alguma coisa. E por isso, para nós combatermos tudo isto, não vale a pena também termos a vontade de voltarmos aos arquétipos, à nossa forma de vida de há 2 ou 3 séculos atrás. Temos de ter a consciência que não é por aí. Por outro lado, também não podemos deixar de ter essa consciência de que temos que deixar um ecossistema para os nossos filhos, no mínimo igual àquilo que nós encontramos. E, portanto, já estão a ver para onde é que eu me quero direcionar. Quero-me direcionar para o bom senso, para a moderação. E é nesse contexto que nós não podemos, de forma alguma, olhar apenas para a competitividade ou olhar apenas para o ambiente. A sustentabilidade tem 3 pilares. Não é apenas o pilar ambiental que conta. Nós temos que ter a consciência que o pilar económico é decisivo e o pilar social também é muito, muito importante. Nada se consegue fazer sem melhorarmos a qualidade de vida das pessoas. E é, pois, nesse contexto que nós, quando falamos de estratégias de mitigação, temos que nos lembrar que é preciso comer também e que é preciso ter dinheiro no bolso para as pessoas poderem viver. E, portanto, com tudo isto, apesar de Portugal representar muito pouco em termos de emissões globais à escala mundial, é também nossa obrigação fazermos o máximo que pudermos, quer à escala do país, quer à escala da nossa região, quer à escala do nosso município, quer mesmo à nossa escala em casa. É nossa obrigação tentarmos reduzir as emissões de dióxido de carbono. E, portanto, eu não vou estar com mais delongas, já perceberam que nós estamos muito atentos. É muito importante este género de organizações, deste género de conferências, podermos todos partilhar ideias. E é importante, às vezes, nós confrontarmos posições, porque de uma tese ou de uma antítese surge sempre ali algo no meio, a tal síntese que permite avançar. Às vezes, quem mais cede é quem mais ganha. E, portanto, espero que os vossos trabalhos hoje decorram com normalidade, que todos possam sair daqui um pouco mais enriquecidos, na certeza de que 2 coisas. Todos nós temos a obrigação de fazer ou de lutar contra as alterações climáticas, dar o nosso melhor, mas também não podemos enverdar por radicalismos, por fanatismos, porque há outros 2 pilares fundamentais, que são a economia e as pessoas, que têm que correr lado a lado com estes novos desafios ambientais. Muito obrigado pela vossa atenção e contem sempre comigo. Muito obrigada. Agradeço que mantenham os vossos lugares. Vamos agora assistir ao vídeo institucional do Centro Nacional de Competências para as Alterações Climáticas do setor agroflorestal. As alterações climáticas são um dos maiores desafios do setor agroflorestal nacional.
Ciente deste crescente repto, foi constituído no dia 11 de setembro de 2019, em Elvas, o Centro Nacional de Competências para as Alterações Climáticas do setor agroflorestal, que envolve atualmente cerca de 70 entidades, entre as quais organizações de agricultores e produtores florestais, centros de ensino e investigação, instituições tuteladas pelo Ministério da Agricultura e do Ambiente e outras entidades privadas sem fins lucrativos. O Centro Nacional de Competências para as Alterações Climáticas do setor agroflorestal tem uma ampla abrangência, reunindo entidades de norte a sul do país, incluindo as regiões autónomas. A nossa missão é promover e estabelecer redes de informação que potenciem a partilha de conhecimento entre os diversos agentes nacionais e internacionais que trabalham a temática da adaptação às alterações climáticas. Juntos, somos mais fortes.